Se você tiver informações sobre o paradeiro do seu Toninho, por favor, comunique imediatamente à polícia. A gente vai seguir, acompanhando o desfecho desse mistério. Vem aí o Jornal da Record. Uma boa noite para vocês. Amanhã eu estou de volta às 4h30 da tarde. Ligue a TV mais cedo, meu povo. Vem aí o Jornal da Record. Boa noite. Boa noite. O ciclone extratropical que atingiu em cheio os estados do sul do país deixou 10 mortos. 1 no Rio Grande do Sul e 9 em Santa Catarina. Mais de 1,5 milhão de catarinenses ficaram sem energia elétrica. As imagens da força do ciclone são impressionantes. As nuvens carregadas chegaram rápido, trazendo chuva. Ventos de mais de 100 km por hora causaram prejuízos em todas as regiões de Santa Catarina. Árvores foram derrubadas, caíram sobre carros e interditaram rodovias e avenidas. A rede elétrica do estado sofreu um grande estrago. Ontem, ao final da tarde, nós tínhamos próximo de 1.500.000 consumidores fora, sem energia. De ontem para hoje, nós já restabelecemos o fornecimento a pelo menos 1 milhão de consumidores. Então, estamos agora com um pouco mais de 500.000 ainda fora, mas que devemos em breve reduzi-lo significativamente, já que estamos com toda a nossa estrutura trabalhando continuamente. As coberturas de muitos postos de combustíveis não suportaram. O vento arrancou o telhado de um prédio em Florianópolis. Em Blumenau, um morador estava filmando o temporal quando o telhado de uma casa passou voando. Em Itajaí, balsas que transportam carros e passageiros ficaram à deriva. Pescadores enfrentaram o mar agitado. O ciclone pegou operários de surpresa em Balneário Camboriú. Eles ficaram pendurados em um andaime. Conseguiram se salvar depois de quebrarem o vidro de uma janela do prédio. Ai, gente, que bênção que eles conseguiram. Em Água Doce, a estrutura de uma vinícola ficou totalmente destruída. E em Biguaçu, uma unidade de pronto atendimento que recebia vítimas do coronavírus também foi atingida pelo ciclone. Equipes da Defesa Civil foram às ruas para dar apoio à população afetada. O dia foi de muito trabalho para consertar os estragos deixados pelo vendaval. Aqui em Florianópolis, o vento foi tão forte que a estrutura deste prédio de 2 andares não resistiu. No local funcionava uma loja de luminárias e materiais elétricos. 3 pessoas que estavam dentro na hora do temporal escaparam sem ferimentos. Em Governador Celso Ramos, escolas, postos de saúde e uma delegacia foram atingidos. Carros da prefeitura ficaram com os vidros quebrados. Um caminhão e uma van foram derrubados pela força do vento. Os moradores da cidade ainda tentam se recuperar do susto enquanto calculam os prejuízos. Então a gente olha para um lado, um cenário de guerra, olha para o outro, outro cenário de guerra, que isso aqui é coisa inacreditável, cara, que eu sem palavras para falar para vocês que não tem mais nem palavra. Foi chegando assim, coisa de momento, ele foi arrancando ave que vocês não estão vendo aí, que é loucura. Depois do vendaval e chuva forte, o Rio Grande do Sul também enfrentou falta de luz e enchentes. Em São Sebastião do Caí, a 70 quilômetros de Porto Alegre, o rio transbordou, alagou ruas e invadiu moradias. Elisete teve de sair às pressas com as 2 filhas. Eu peguei o que deu e saí. Eu fiquei bem assustada por causa das meninas. Por causa dos ventos, faltou luz em quase 900.000 casas. Mais de 1.000 pessoas ficaram desalojadas em 19 cidades do estado. Na capital gaúcha, a força do vento derrubou dezenas de árvores. Esta aqui, na zona sul da cidade, acabou caindo sobre uma casa, deixando toda a região sem energia elétrica. Por sorte, ninguém ficou ferido. Agora a gente não sabe o que fazer, a gente está esperando o auxílio de alguém, porque a gente não tem para onde ir. A casa do seu Gerson foi atingida em cheio. Às 4h30 da manhã deu curto, começou o temporal, caiu a árvore, então foi bem assustador, assim. A Defesa Civil permanece em alerta. Veja agora outros destaques do dia. Câmara aprova o adiamento das eleições municipais. Falso médico é preso, suspeito de abuso sexual. Patroa indiciada por abandono de incapaz no Recife. Mortes pela Covid-19 passam de 60.000 no país.
Em São Paulo, autoridades dizem que o pior já passou. Mais 5 grandes marcas anunciam boicote ao Facebook. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. No Paraná, o ciclone provocou rajadas de vento que chegaram a 120 km por hora e chuva de granizo. Uma pessoa morreu e quase 200 tiveram que deixar suas casas. O dia foi de muito trabalho para os moradores desse condomínio de Curitiba. Todo o telhado de um dos blocos foi arrancado pelo vento. As câmeras de segurança flagraram 2 moradores que quase foram atingidos pelos escombros. Pouco tempo, a gente não estava saindo, tinha desabado tudo em cima da gente. A gente achou que ia morrer na hora. Foi muito feio. Na região metropolitana de Curitiba, por muito pouco essa mulher não foi atingida por uma árvore e um poste. Cheguei até a calçada e escutei o barulho da árvore caindo. Daí eu pensei na hora assim, meu Deus, me livrou da árvore que poderia ter caído em cima de mim. Aí o poste começou a arrancar. Daí eu escutei o barulho do poste. Nisso que eu já olhei para o poste assim, foi muito rápido assim. A janela desse apartamento também foi totalmente arrancada pelo vento de quase 100 km por hora. A força da tempestade derrubou ainda muitas árvores. Caiu o pinheiro, caiu o pinheiro. Caiu o pinheiro em cima do carro. Meu Deus! Pelo menos 1.200.000 casas e pontos comerciais ficaram sem energia elétrica em todo o estado. Em Palmeira, a 80 quilômetros de Curitiba, um senhor de 82 anos morreu ao ser atingido por uma telha da própria casa durante o vendaval. 54 cidades de todas as regiões do Paraná registraram estragos. Em Ubiratã, no oeste do estado, os ventos assustaram clientes desse supermercado. Segundo a Defesa Civil, 11.000 pessoas foram afetadas e 189 tiveram que deixar suas casas. E este mesmo ciclone também atingiu o litoral de São Paulo. As ondas fortes afundaram 9 embarcações. O QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e veja mais vídeos, fotos e detalhes da formação do ciclone. Pescadores tentaram recuperar parte dos 7 barcos e das 2 lanchas, que foram destruídos em Piruíbe, litoral sul do estado. Neste trecho, dá para ver o timão de uma das embarcações. Estamos no Rio Negro, onde as embarcações afundaram. Aqui a gente vê o trabalho dos pescadores tentando fazer um resgate. Muitos famílias perderam suas embarcações, que aqui é todo mundo muito humilde, muito simples. A gente não tem nem o que fazer.